A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? E a graça divina os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Mais um dia para a glória do nosso Criador. Exaltado seja, celebrado seja o seu nome, divulgado seja o seu nome, compartilhado seja o seu nome. Este canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yud Re, vai viver na pronúncia Yal, e do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho. Queridos, só há salvação através de Yahshua Mashiach. Só há salvação através de Yahshua Mashiach. Não há outra salvação, não há outro caminho. Não tem como nós fugirmos, não tem como nós inventarmos modinha. A nossa salvação está exclusivamente no nosso Salvador, no nosso Criador. Através de Yahshua Mashiach, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Queridos, Yahshua é a porta. Yahshua é o caminho, Yahshua é o nosso resgatador, é o nosso libertador, é o nosso salvador. Assim seja, queridos. Então, sendo assim, nós temos que deixar-nos sermos guiados por Yahshua Mashiach. Aos irmãos queridos, que eu estava acostumada a postar vídeos diários, foi necessário eu me ausentar algum tempo para a minha santificação. Eu entrei em retiro espiritual, para fortalecimento espiritual. Havia dito para vocês que no mês de dezembro é um mês atípico. É um mês onde que são feitos vários sacrifícios, vários portais são abertos, vários portais são abertos, né, durante o mês de dezembro. E não somente isso, queridos, muitos rituais, né, são feitos em dezembro. Por quê? Porque dezembro? Dezembro é o último mês do ano. Então, muitos sacrifícios, muitos rituais são feitos, muitos portais são abertos, consagrando os 11 meses seguintes, né? Os próximos meses seguintes, dos anos seguintes. Por isso que usa-se o mês de dezembro. Todos os meses se faz rituais, todos os meses se faz bruxaria, todos os meses se faz o mau trabalho. Mas especialmente dezembro é um mês de atuação, onde que eles atuam com ar, com fogo, com terra, com água, com vento, enfim, né? São as atuações mais completas que são realizadas no nome de Yahshua Mashiach, queridos. Peraí, só um instante, tá tendo interferência aqui, queridos. Então, dezembro, conforme está falando o nome de Yahshua Mashiach, são os meses que são feitas várias consagrações. Por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de recursos, por causa de maldade mesmo, né? Então, são dadas várias ilegalidades ao maligno para atuar sobre a terra. E nós estamos vivendo o quê? Certamente será o último Natal normal, entre aspas, né? Foi o Natal onde se comemora o Deus Porco, o Deus Sol, e os nossos olhos puderam contemplar aquelas pessoas que têm a prática de conservar o tradicionalismo, visualizar o Natal mais triste para aqueles que comemoram. Assim como eu em minha casa, nós não comemoramos. Nós entendemos as legalidades que são dadas, espirituais, através desse tradicionalismo. Já anos atrás, eu até participei de alguns natais. Mas eu não tinha consciência do espiritual, como era gravíssimo, né? Durante esse período da minha ausência, que eu estava em retiro espiritual, em oração, recebi vários ataques espirituais, muitos intensificados. Não sei se vocês observaram que no Vaticano abriu 5 portais, 5 portas, não foi isso? Não sei se vocês sabem o que significa isso no mundo espiritual. Ali o Vaticano, o Francisco estava anunciando para a população em si que o antimachia estava chegando, o anticristo está chegando, né? Ele já chegou. Na realidade, ele só não, o seu próprio espírito já está atuando na terra, está operando na terra. Ele só não apresentou ainda, porque a igreja ainda está na terra. Porque a igreja fiel ainda clama pelos nomes poderosos do Pai e do Filho. Então, por isso que o filho da perversidade ainda não pode se mostrar. Mas aqueles que têm os olhos atentos já sabem. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim:
capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que o detém agora. Quem que é aquele que o detém? A igreja fiel. A igreja do Criador, aquela igreja que veio para revelar a sã doutrina, que foi oculta e escondido, que foi os nomes do Pai e do Filho. O nome do Pai é do Rei, Vav Rei, na pronúncia Ial, do Filho Ialcha Machia. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho. Então, esses 5 portais que abriram lá no Vaticano, esses portais foram muito fortes. Foi nitidamente, as pessoas que são espirituais sentiram na própria pele a ação espiritual, a manifestação espiritual de quando foi dada a abertura destes portais. Quando eu falei com a igreja, aqueles que seguem o canal, que nós não estamos aqui na terra de brincadeira, mas é que chegou o momento, queridos, de você decidir. Se você ainda continua em cima do muro, seguindo a idolatria, servindo a altares de Baal, servindo na mentira, do adultério, na promiscuidade, na prostituição, na corrupção, eu acho que chegou o momento de você olhar para dentro de você e buscar aquilo que realmente faz sentido nas nossas vidas, que é a verdade. Isso significa que é servir Ial e Yaush. Esse é um momento decisivo nas nossas vidas. Esse é um momento que não tem como correr. Não tem como você correr para lá ou para cá. Inevitavelmente, aquilo que está previsto vai acontecer. Né? Nós estamos vendo as profecias bíblicas se cumprindo dia após dia. Nós estamos vendo calamidade, fome, peste, terremoto, maremotos, guerra, rumores de guerra. Vai intensificar ainda mais. Érica, você chegou aqui, você ficou tanto tempo longe, trazendo tanto... Queridos, esse canal não é a água com açúcar. Esse canal é para quem já está preparado para comer comida sólida, tá? Então, eu quero dizer para você que chegou a hora. Tem 2 caminhos que você segue. Ou você segue o caminho do mal, ou você segue o caminho do bem. Isso significa o quê? Ou você segue a luz, ou você segue as trevas. Ou você segue a luz, ou você segue a escuridão. Não tem... Érica, eu sei, queridos. Eu nem sei se eu devo falar isso, mas eu tenho que falar, né? E Alcha, conduza minha fala para que eu não venha pecar contra a tua igreja, nem contra ti. Chegou o momento, queridos, que a maldade, ela tá aumentando. E vai aumentar mais ainda. Chegou o momento, querido, que as notícias ruins, elas vão intensificar. Chegou o momento, querido, que a partir de agora, 2025, aquilo que estava oculto e escondido vai explodir diante dos seus olhos. Chegou o momento, querido, que não vai conseguir mais esconder o erro, o engano, a mentira, as falcatruas. Por mais que tente. O próprio diabo, ele mesmo vai trabalhar para isso ser revelado. Vai mostrar, eita, vocês confiou em mim? Aí tá. Esse é o resultado de quem confia num perdedor. Não é isso? Chegou o momento, querido, que não tem como você correr para lá ou para cá. Você tem que se posicionar e enfrentar. Você tem que ter uma fé em movimento, arrojada. Porque o que vai te salvar é a sua fé. Dinheiro vai te salvar, conta bancária vai te salvar, influência vai te salvar, poder de influências não vai te salvar, não vai te ajudar, porque naquele dia, naquela hora, vai estar só você e o Criador. E Ele é o justo juiz. Então, chegou a hora, o fim chegou o fim. Eu quero só anunciar para vocês aqui que eu tenho tido várias visões, sonhos impactantes, que não são coisas boas que estão chegando no mundo, no Brasil. O último sonho que eu tive de uma cidade, o Criador me fez ir até o monte, no alto, lá, eu oro por essa cidade, porque essa cidade está totalmente cauterizada, ela não sabe o que está acontecendo na terra. Isso não é só essa cidade, quantas pessoas, né, no mundo e no Brasil que estão cauterizadas, que não têm entendimento espiritual do que está acontecendo, né? Não consegue enxergar um palmo que está à frente do seu nariz, não consegue ter entendimento e nem percepção do que está acontecendo no mundo, né?
Por mais que você não entenda de economia, por mais que você não entenda de decadência, por mais que você não entenda de educação, por mais que você não entenda quando você tem o Ruach Kadosh, ele te revela, ele te mostra o que está errado. Entende, queridos? Então, quando nós damos legalidade para o Criador atuar nas nossas vidas, nós estamos dizendo assim para o mal. Eu te renuncio, eu te rejeito, eu aceito o que é do bem, eu aceito a luz, eu aceito a presença do Criador, eu aceito a proteção dele sobre a minha vida. Ao contrário de você ser covarde. Covardia é você fazer o que todo mundo está fazendo. É você não ter coragem de se opor ao erro, ao engano, à mentira. É você não aceitar revelar, ou você revelar aquilo que está errado. Né? Covardia é você deixar as pessoas perecerem, mentirem para elas, usarem a Bíblia para mentir para as pessoas e dizer que vai ficar tudo bem. E você sabe que não vai ficar tudo bem. E você sabe que as coisas não estão tudo bem. Que o mundo não está tudo bem, que nós estamos vivendo a última era. Você sabe disso. Isso é covardia. De você ocultar das pessoas a oportunidade delas se defenderem, de se guardarem espiritualmente. A oportunidade delas se salvarem. Porque elas podem ter errado até esse presente momento. Mas, se elas decidirem mudar de vida, ainda tem, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há salvação. Para hoje, querido, nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. A exemplo de Abraão. Bora lá? Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach essa palavra, nos dando entendimento do que tu queres ministrar nos nossos corações. Revela-nos o oculto ou escondido, aquilo, Pai, que somente tu pode ministrar nos nossos corações. Faça com que o nosso entendimento venha se abrir e que nós venhamos conhecer a verdade e que nós venhamos entender o seu propósito, o propósito maior de amor para conosco, para com a humanidade em si. Que a humanidade venha a ser alcançada, que as nações venham a ser alcançadas, que o nosso país, nosso estado, nossa cidade venha a ser alcançado e que muitas pessoas conseguirão, em nome de Yahshua Mashiach, se salvarem. Reverter essa situação, sair da escuridão, servir a luz, que é a sua presença. Levante-se nesse momento, Pai, eu oro, para que várias Débras e Baraques sejam levantados nessa nação, nesse estado, nessa cidade. Homens e mulheres fervorosos, bravos, com bravuras, com coragem, com eloquência, com determinação, com movimento, sem covardias, sem temor do mal. Nós não devemos temer o diabo, nós temos que ter temor a ti, meu Pai, que tu é dono da vida, da morte, tu é dono do ouro e da prata. Os nossos dias são contabilizados pelo livro da vida. Ali já estão determinados, ali já estão guardados nossos dias, ali estão determinados nossos dias. E renove nesse novo ano, para fazer a tua obra, para levar a sua palavra, com eloquência, com movimento, com robustez, com coragem, com bravura, com fé, com fervor. Reveste-nos, Pai, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, a mim e aos meus, aqueles que te servem, aqueles que te seguem, aqueles que clamam a Yahweh, que sejam revertidos pela sua armadura blindada. Revista-nos com tua armadura, meu Pai. Revista-nos com poder, com autoridade. Revista-nos, renova-nos teus projetos para as nossas vidas, que nós venhamos viver, que nós venhamos praticar somente a tua vontade para esse novo ano. E que almas, vidas sejam alcançadas, sejam libertas das garras do maligno. No nome de Yahshua Mashiach, ministra nossos corações. Bora lá, queridos. A exemplo de Abraão. É o caso, deixa eu chegar mais pra cá, para eu conseguir. É o caso de Abraão que creu em Yahweh. Isso lhe foi atribuído para a justiça. Saiba, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, ora, tendo
a Escritura, previsto que ao justificarem os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Ou seja, nós somos justificados pela nossa fé. A fé em movimento, a fé sem covardia, a fé sem maldade, sem abominação, sem blasfêmia. Mas a fé verdadeira, a fé genuína. A fé, Abraão, queridos, o Criador o chamou, ele lutou contra muitas situações, muitas adversidades, mas ele creu, ele obedeceu o chamado. Ele creu, ele obedeceu o chamado. Assim é comigo, assim é com você. Nós cremos, nós obedecemos o nosso chamado, mesmo que isso contradiz a nossa realidade. Mesmo que isso imputa em nós perseguições, adversidades. Porque quando nós clamamos, invocamos, compartilhamos os nomes santos e sagrados, nós estamos na mira do diabo. E ali eles vão usar homens, mulheres, autoridades, vão usar o inferno, tem uma pedra para te perseguir. É fato isso. Mas você não é covarde. Eu não sou covarde. Nós recebemos o quê? Uma fé genuína, uma fé eloquente, uma fé em movimento. E nós somos justificados por esta fé. Isso nos compete a justiça do próprio Criador por causa dessa fé. Que o pai Abraão, no caso de Abraão, que ele creu no Criador e disse para ele: essa sua fé, por crer, vai ser atribuída a você como justiça. E assim comigo e com você. A Escritura, a Sagrada Escritura, previa que ao justificaria os gentios pela fé. E que, através de Abraão, que seria abençoado todos os povos, todas as nações que crescem no Criador. E assim não foi diferente comigo, e assim não será diferente com você, que cremos e que estamos de frente, batendo de frente com o maligno. Nós entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você tem que entender isso. Você tem que conseguir fazer essa separação. Por mais que o diabo vai usar um vizinho, vai usar alguém lá fora, alguém influente, ainda assim, ali está sobre o domínio maligno, sobre o espírito maligno do anticristo, do anti-Mashiach, que opera em desfavor, em contradição, em contramão a tudo que adora o Criador, a tudo que é sagrado para o Criador, que é a sua igreja, a família tradicional e cultos ao nosso Criador. Então, quando nós estamos declarando, estamos aqui de frente, em nome de Yahshua Mashiach, anunciando a verdade, anunciando os nomes dele, nós estamos batendo de frente contra a todos os principados e potestades. E quem responde por mim e por você somos nós. Se fosse nós, queridos, nós já tínhamos perecido, nós já tínhamos morrido. Mas quem responde por nós é o próprio Criador, através do Filho Salvador. Isso nos compete com justiça, a mim, a você. Então, o que o Criador diz para Abraão? Em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como você, Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por que que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição? Porque Yahshua veio, cumpriu a lei e tirou o jugo, o peso. Então aqueles que aceitam Yahshua Mashiach automaticamente estão debaixo da bênção. Mas aqueles que seguem os preceitos de Moisés, que era a lei, estão debaixo de maldição. Isso inclui devolver dízimos, isso inclui hierarquias nas igrejas, nos templos, né? Isso inclui os nomes de blasfêmias, as abominações, as heresias, as mentiras, as doutrinas de homens, e etc, etc, etc. Entende, queridos? Então, pois todos os que estão
todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente, por exemplo, quantos mandamentos? Se você fosse ficar debaixo da lei, será que você conseguiria cumprir todos os mandamentos das leis de Moisés? Por que você não consegue? Aquela época, aquela humanidade, aquelas nações, vivia sobre jugo. Foi necessário Yahushua para ir lá e cumprir. Porque Yahushua foi o filho perfeito, foi o único que conseguiu cumprir aqueles mandamentos todos. Quando Yahushua conseguiu cumprir, Yahushua libertou aqueles que estavam algemados, subjugados. Entende? Ele libertou aquelas pessoas. E agora aqueles que dizem pastores, que ainda insistem em cobrar dízimo, viver em hierarquias em templos, estão sob maldição. Porque, imagina, naquela época, aquelas pessoas, aquela humanidade não conseguia cumprir os propósitos, cumprir a lei, cumprir os mandamentos. Foi necessário Yahushua vir para que tirasse esse jugo dessas pessoas. Acha mesmo com a humanidade pecaminosa como nós vivemos hoje, com as mãos sujas, na corrupção, na maldade, derramando sangue inocentes. Acha mesmo que iremos conseguir essa humanidade hoje atual, a humanidade do fim dos tempos, dos últimos dias, vai conseguir cumprir? Nunca. Por isso que aqueles que tentam seguir mandamentos da lei e a da graça estão debaixo da maldição, porque não vão conseguir cumprir todos os mandamentos. São vários mandamentos, vários. Se naquela época, as pessoas daquela época não conseguiam, viviam com jugo sobre o peso sobre as costas, foi necessário Yahushua vir para tirar, para aliviar. Acha mesmo que essa humanidade hoje, maligna que nós estamos, que o povo está mal, o espírito antigo está atuando, as pessoas elas estão malignas, mas mal mesmo. Acha mesmo que elas vão conseguir cumprir os preceitos da lei toda? Não vai, querido. Então, sendo assim, essas pessoas que tentam ficar em cima do muro, pegam um pedaço daqui, um pedaço dali, daqui, elas estão sob maldição. Por quê? Porque Yahushua veio, cumpriu, tirou a maldição, carregou sobre si a maldição, e essas mesmas pessoas querem viver de novo, carregando essas maldições sobre elas. Por isso, exatamente por isso, elas estão debaixo do jugo. Debaixo de quê? De maldição, porque nós somos livres. E Yahushua foi no madeiro por nós, para que nós não precisássemos ir. Mas ainda assim, o que aconteceu? Tem pessoas que insistem em continuar carregando sobre si o jugo, a maldição. Ah, queridos, essa é chance, esse momento de decisão. Não é momento de você ficar em cima do muro. Esse é o momento de você decidir o que você quer da sua vida. Esse é o momento de você decidir o que eu quero por dias futuros. Que, consequentemente, é o nosso amanhã, é o nosso hoje. Nós temos que esperar Yahushua todos os dias da nossa vida. Se não chegou hoje, amanhã, hoje, consequentemente. Porque nós estamos na era do fim. Continuando. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Yahushua. Ou seja, pela lei, nós não somos justificados diante do Criador. Mas, porque o justo viverá pela fé. Nós somos justificados diante do nosso Criador, no trono celestial, pela nossa fé nele, pelo nosso temor, pela nossa obediência a ele. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E Yahushua nos resgatou da maldição da lei, ou seja, a lei era uma maldição naquela época. As pessoas viviam sob um jugo terrível. O que ele fez? Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, Yahushua me resgatou, Yahushua te resgatou, e hoje existem muitos homens, muitas doutrinas de homens que querem nos levar para a maldição, sendo que Yahushua já foi lá no madeiro, no meu lugar e no seu lugar. Ele se fez maldito por mim, por você e pela humanidade. Mas ainda existem doutrinas de homens que insistem em nos querer
trazer ferro e fogo para o madeiro de novo. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. E Yahshua foi pendurado no madeiro por mim, por você e pela humanidade. Então, nós somos livres dessa maldição. Yahshua nos resgatou dessa maldição. Então, se ele nos resgatou dessa maldição, nós não podemos aceitá-la. Nós temos que rejeitar, nós temos que renunciar, porque o alto preço foi já pago por mim e por você no madeiro. Nós já fomos livres. Só que o mundo, o diabo, o maligno, ele insiste em nos trazer novamente, nos escravizar. Nós já temos o espírito de liberdade. Não somos mais escravos, mas somos livres. Naquela época, aquela humanidade estava escravizada sobre o peso da maldição. Mas Yahshua foi necessário, e ao entregar Yahshua para o nosso resgate e contemplarmos a nossa salvação. Aquela humanidade estava no pecado. Estava sobre o jugo da maldição, escravizados. Mas Yahweh, por amor à humanidade, porque nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Por amor a nós, ele entregou o seu único filho, Yahweh, o filho perfeito, o mais obediente. E nos tirou dessa maldição. E Yahweh se fez maldito por mim e por você. Então você não deve aceitar a maldição na sua vida. Você não deve aceitar ser escravizado por homens, por diabo, por ninguém. Porque essa maldição já foi tirada no madeiro por nós. E Yahweh já se fez maldito. E o preço de uma alma, o resgate de uma alma, não há dinheiro. Por mais que você conheça homens bilionários, trilionários. Eu nem sei falar quanto dinheiro que esses homens e mulheres bem-sucedidos têm no mundo. Ainda assim, se fosse para resgatar uma alma, o dinheiro deles cessaria, porque a própria palavra diz isso. Porque o único dinheiro que foi pago por sangue no madeiro, foi de Yahshua Mashiach. E quando você aceita ele, você aceita ser resgatado, você aceita ser salvo. Mas quando você rejeita ele, você se condena sobre maldição. Você está dizendo, eu posso ser, eu sou maldito. Eu sou escravo. Porque quem aceita as obras da carne, elas são escravizadas. Quem aceita os frutos do Espírito são livres, recebe espírito de liberdade, de livramento, de proteção, de segurança, apesar de o mundo estar em caos, pontapé. Nós estamos vendo as tragédias acontecendo. Nós estamos vendo o colapso acontecendo, a decadência acontecendo diante dos nossos olhos. A economia explodiu, tudo explodindo, vai explodir mais, com mais intensidade. Prepare, igreja, ore, jejue, consagre, porque janeiro, a partir de janeiro de 2025, querido, seus olhos vão contemplar tantas coisas, vocês vão ficar paralisados. Paralisados. Porque o que aconteceu em dezembro não é nem um cheirinho do que está por vir. Não é nem... Sabe? Eu ia falar um ditado aqui, só que eu nem posso falar porque é meio chulo, sabe? Sabe quando as pessoas elas vão se preocupar? Quando a água encostar no próprio umbigo delas. Porque enquanto tá tudo bem ainda, porque não foi atingidos. Mas a hora que atingir o próprio umbigo dessas pessoas que são egocêntricas, que acredita, tá vendo o mundo de pontapé, tudo os valores distorcidos, tudo virado, o certo errado, errado e certo. Tá todo sob o meu controle, eu controlo tudo, eu sou dono de tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero ver a hora que a água chegar no umbigo delas. Eu não falei o ditado certinho, não, porque ele é chulo, sabe? Não ficaria legal eu falar. Mas a hora que atingir o próprio umbigo, eu quero ver se vai ficar tudo certo, se não vai te atingir. A hora que começar a te atingir, você que tá folgadão aí, ó, folgadona aí, sossegada, achando que tá controlando tudo, tá controlando nem o próprio nariz. Aí, eu quero ver. Então, para 2025, o que você deve semear? Eu sou grata ao Criador pelo 2024. Aprendi muita coisa, estou aprendendo ainda, né? Nós estamos, falta 2 dias, hoje e amanhã, né? As últimas horas, eu agradeço a Ele com todo o fervor do meu coração, com todo o temor do meu coração.
Eu agradeço a Ele tudo que aconteceu na minha vida, seja coisas boas, coisas ruins. Passei momentos de muita adversidade, mas passei momentos de muita gratidão ao Criador. Tive certamente os momentos de gratidão na minha vida superaram os momentos de tristeza, né? Nós temos que entender isso. Sou grata a Ele pela palavra, pela sã doutrina que foi ministrada dentro da minha casa, dentro da minha vida. Sou grata a cada um que segue o canal, que ouve a verdade, que se volta à verdade, né? Se volta ao caminho verdadeiro. Eu quero dizer para vocês, no nome de Alcha, que é um novo ciclo, né? Estamos encerrando um ciclo e estamos abrindo um novo ciclo que será definitivo nas nossas vidas. E que eu quero deixar a igreja de prontidão que espere o Mashiach todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Todos os dias. Nós que cremos, que temos uma fé, que nós que seguimos a luz, nós temos que ter consciência que a nossa salvação tem que ser primícia nas nossas vidas. Para isso nós devemos santificar, para isso nós devemos entrar em comunhão, né? Para isso nós devemos partir o pão, né? Para isso nós devemos orar, levantar ao amanhecer ou levantar mais tarde, que às vezes tem pessoas que trabalham à noite, dormem durante o dia, mas entregar o seu dia, agradecer por mais um dia. E o que você pode fazer nesse 2025? O que a pessoa semear, ela também, isso ela vai colher, né? Está aqui em Gálatas, capítulo 6, diz que assim: mas aqueles que estão sendo instruídos na palavra, compartilhem todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se engana, de Ial não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. E se não desanimarmos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Assim seja, queridos. Que a presença do Criador esteja sobre vocês. Eu desejo sobre a sua vida muita saúde, saúde espiritual, a presença do Mashiach com todos vocês, com toda a sua família. Sou grata pela vida de vocês, né? Mas eu quero que vocês entendam que há dois caminhos que devemos seguir: o caminho do bem, o caminho dos ímpios ou o caminho dos justos, né? E aquele que decide seguir o caminho dos ímpios certamente vai ficar na roda dos escarnecedores. Mas aquele que escolhe o caminho do justo, o caminho da luz, ele sim, ele tem prazer na lei do Criador, né? Ele medita na sua lei dia e noite. E este ou esta será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, né? E cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então, aos ímpios o contrário. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Criador, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o tempo, você tem que entender que somos nós. Se aqui está limpo, a presença dele está. Se aqui está sujo, ele se afasta. Então, paz e graça, queridos, que o abençoe, que as bênçãos dele, a proteção divina esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você vigie, seja como as virgens prudentes, as 5 virgens prudentes: vigiai, vigiai, vigiai. Santificai. Aqueles que são santos, santifique-se mais. Aqueles que vão estar sujos, vão se sujar mais. Paz e graça aqui, queridos. E que sua vida, nesse novo dia, nesse novo ano, se assim for a permissão do nosso Criador, venha ser conduzido por Ele. E aqueles que aceitam, aqueles que declaram que Ial é nosso pastor e nada nos faltará, né? Que Ial, nós seremos benditos ao entrar, bendito ao sair. Que aquele que nos guarda não dormita, assim sucederá. Paz e graça, queridos. Que sua vida seja recheada dos renovos do Criador sobre a sua vida, de proteção. Que você possa sentir a presença dos anjos celestiais, porque Ele deu ordem a seus anjos para que esteja com você em todos os seus caminhos. Em todos os nossos caminhos nós estejamos guardados por anjos, guardados por Ele, né? Guardado pela presença do Altíssimo. Escolha o lado do vencedor. O lado do vencedor é servir Ial, através de Yahshua Mashiach.
E eu abençoe. Paz e graça, queridos. Que a sua vida seja abundante na proteção divina. Deus abençoe no nome de Yahshua Mashiach.